Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na quarta parte, ou seja, a última parte que vai fechar esse ciclo de 4 vídeos. Tá? Lembrando, então, na primeira a gente falou da visão de um conflito, na segunda, como a gente vê as fases de um conflito e a postura de um líder mediador. A terceira, a negociação diante desse conflito, ou venda de ideias, né? Então que a gente fala que conflito é tudo, várias formas, age de várias formas, né? A gente precisa entender isso como um gestor de resultado. E a última parte agora, a gente vai falar sobre algumas táticas, né? E a gente vê alguns sentimentos envolvidos nessas negociações que pode prejudicar, ou a gente também saber utilizar isso a nosso favor. Então vamos lá? Uma das coisas que a gente precisa entender é que nas organizações a gente tem possíveis situações. Então as negociações acontecem entre duas pessoas, dois grupos, no interior de um único grupo, e por N motivos. Aí eu elenquei alguns assim, tipo definir funções, objetivo, poderes, responsabilidades, análise de resultados, mudanças organizacionais e também soluções de conflitos intergrupais ou interpessoais. Tá? Então, se a gente pôr isso dentro de uma organização, que é o nosso caso, a gente fala muito de gestão, mercado, a gente tem N situações acontecendo, né, fazendo uns cruzamentos aí. Se a gente levar isso para a vida, para o campo do lado pessoal, também N situações que fazem a gente enfrentar conflitos. Então, a gente precisa saber exatamente o porquê que o conflito está acontecendo e qual foi a motivação. Lembrando, isso é a primeira parte de um planejamento para a gente começar uma negociação, tá? Vídeo 2, né, e no vídeo 3 a gente retoma essa da situação. Vamos continuar. Dentro dos conflitos, a gente tem aquela situação que a gente falou lá no começo, que a gente tem a visão, as expressões, os caminhos, e agora a gente tem as teorias desses conflitos também, que a gente pode, dentro já da negociação, que é o ponto mais avançado, a gente tem quando entra a contraproposta, a gente lança a mão dessas teorias, que são 3. Jogo de soma nula, que é aquele, o meu interesse sobrepõe o seu, ou seja, um deles vai ganhar e o outro vai perder, né? Jogo de cooperação, que é o segundo, ou seja, ambos ganham ou perdem em conjunto, e jogo misto, quando é parcialmente. Então é parcial, ambos podem ganhar ou perder separadamente ou em conjunto, tá? Então, esses 3 jogos fazem parte da negociação, e isso está lá dentro daquela fase de quando eu lanço a ideia, né, vendo a ideia, exploração, na hora da sabatina, contraproposta, é onde a gente põe o jogo aí para acontecer a nosso favor. Tá? Então, lembrando que tudo é planejado, tudo tem estratégia para a gente ter um bom resultado em relação ao jogo. E aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer esse jogo que a gente chama de a negociação em si, que é muito bom a gente entender a negociação e saber como que a gente está avançando, que hora que eu tive que dar uma recuada para explorar um pouco mais, avançar mais rápido. Isso é muito interessante e a gente começa a enxergar o sentimento da outra pessoa, que talvez pode prejudicar. Esse sentimento pode ser tanto o meu, que pode prejudicar essa negociação, ou quando da pessoa para chegar à negociação. A gente precisa saber o momento e ler a situação. Então, por exemplo, sentimento que eu falo de raiva pode levar a agressões, tristeza, bloqueia a participação, a pessoa fica apática, né? Então se isola da situação. Medo, angústia, bloqueia a participação também e a criatividade de criar novas estratégias diante do planejamento, das hipóteses, por exemplo. Euforia conduz ao otimismo impensado, exacerbado, e aí a gente consegue não visualizar as outras hipóteses em relação ao erro ou ao risco, errar na zona de tolerância, né, nessa euforia. Defesa, a gente limita a interação com o oponente e a gente começa a não ouvir, ter uma visão mais de não assertividade, né, uma expressão de não assertividade, tomar cuidado aí. Ataque dificulta as negociações futuras. Por quê? Trabalha em cima da agressão, né, nesse caso. Pode ser tanto verbal, a gente está falando de negociação, então vamos manter aí a agressão verbal.
impaciência, a gente perde o time, impede a disponibilização de tempo, então a gente não consegue entender o time com que a gente está negociando, e com isso a gente não consegue ouvir o feeling, ter o feeling, ouvir o feedback, analisar as novas informações que ele está passando e entender como que a gente pode argumentar ou contra-argumentar, fazer a contraproposta, trabalhar as evidências. Tá? Então a gente tomar muito cuidado em relação a esse sentimento, tanto o meu, que eu vou negociar, quanto com quem estou negociando. Além disso, a gente tem a inflexibilidade, que impede de eu enxergar a inviabilidade, ou seja, eu não consigo enxergar outras situações a não ser o plano A. Cuidado com isso. Ser inflexível no mercado de hoje faz com que a gente perca muitas oportunidades. Racionalismo. Então a gente não reconhece o papel das pessoas, a importância dela nessas situações. Sentimentalismo. Então a gente trabalha com muita emoção e vai além, que sai do racional, vai para o lado do campo emocional, e em negociações, esse apelo afetivo, tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa visão de coitadinho, entre aspas, no mercado não é muito bem visto. Autoritarismo. Então, a sua verdade é suprema, você não precisa de mais ninguém. Então, por que você está negociando com alguém? Então, tomar muito cuidado com isso. Verborragia. Falar demais, tornar o negociador vulnerável, com palavras difíceis e demais, né? Então a gente provoca a distorção da ideia, prolixo, né? A pessoa que trabalha com verborragia, ela é prolixa, ela fala demais, ela tira a gente da linha do raciocínio real e leva a gente para um outro campo que talvez eu tenha um viés do pensamento. Tomar muito cuidado com isso. E aí a gente entra em táticas. Nessas táticas, a gente precisa entender a situação que vai envolver os aspectos e aí a gente vai lançar mão das táticas. Então, primeiro, né, que determina a tática é o contexto em que a negociação se realiza, o porquê, o ambiente, tempo, a pressão, com quem, esse contexto, esse macro, tá? Isso vai determinar a tática. Ou eu vou ser mais pontual, ou eu vou ter um time maior, ou eu vou deixar a coisa fluir até um ponto, depois eu encurto a rédea, entendeu? São táticas. Vou ser mais agressivo, não, vou ser mais ponderado. Tudo depende dessa órbita, desse contexto que está acontecendo essa negociação. 2. O poder, a vontade e a determinação de quem vai negociar. Então, para eu ter tudo isso, eu preciso estar preparado, munido de informação, para eu chegar lá empoderado de certezas são fundamentadas, tá? Para fazer uma negociação que tenha um resultado positivo. Também, além de tudo, estudar o poder e a fraqueza com quem eu vou negociar. Por exemplo, vamos dar um exemplo legal aqui. Se eu vou negociar com um banco, provavelmente ele tem todas as informações na qual eu sou a pessoa que não consigo, eu sou o lado mais fraco da situação. Mas, com uma tática, a gente consegue negociar melhor, fazer com que a gente trabalhe a zona de tolerância tanto dele quanto a nossa, para que nós dois cheguemos num denominador comum. Então, ou seja, provocar um acordo. Eu tenho que saber qual é a tática que eu posso usar no banco. Levar dados reais, não apelos emocionais. Tá? Dados reais. Eu ganho X reais, eu posso pagar isso por mês. Qual que é a sua taxa de juros? Não, eu não posso pagar essa taxa de juros, eu posso pagar tanto de juros. E aí vocês vão trabalhar o consenso. E as consequências possíveis de um eventual insucesso. Então, se a tática não deu certo, provocou insucesso, a gente tem que entender como eu vou renegociar. Será que é o momento daquele dia eu falar tchau, nós vamos encontrar daqui 2 semanas, ou amanhã, daqui 2 dias? Ou ali eu perdi e vou embora e nunca mais volto? Então, cuidado com essas consequências. O negociador ele não desiste até ele chegar no ponto que ele quer. Tá? Por isso que a gente precisa ser proativo no mundo dos negócios, e a gente treina isso até dentro de casa,
porque a gente precisa saber negociar. Diante dessa situação que você está vendo aí, que é essa charge, como que eu vou agir? Se eu sou esse dragão, vamos falar assim, né, esse bicho que está aí de terno e gravata e é maior que o cavaleiro, qual é a minha postura para com o cavaleiro? Porque o cavaleiro tem uma lança maior que eu. Será que essa é a tática dele? Se eu for o cavaleiro, qual vai ser a minha tática para enfrentar o dragão? Ele é maior que eu, mas a minha lança pode ter algum resultado, porque se eu apontar, eu vou estar distante desse dragão. Será que eu vou ter resultado positivo? Então, se a gente se colocar em ambos, né, cada hora em um desses dois personagens que eu citei aí da charge, a gente consegue criar N situações. Essa é uma atitude que a gente tem que ter para fazer das criações de hipótese. Por quê? Eu preciso entender o outro lado, ou seja, trabalhar a empatia e ver como eu vou reagir diante daquela situação se fosse eu, Sidney, falando para o Sidney. Eu agiria assim, vou anotando. Agora eu sou a pessoa com quem vou negociar. Eu sou negociador. Ok, vou negociar com o Sidney. Ele pode pensar assim. Não, ele pode pensar assado. Então, peraí, plano A, se ele pensar assim. Plano B, se ele pensar assado. E isso que faz a gente ganhar uma riqueza de experiências no mundo dos negócios, nessa vivência, e ser uma pessoa com diferencial no mercado. Tá? É essas situações que enriquecem a gente como um gestor. Então, essas táticas, né, que a gente está falando tanto, são 15, na verdade, que a gente pode começar o nosso trabalho de treinar. Então, vamos falar rapidamente essas 15 aqui. Então, determinada tática leva a alguns aspectos. Se eu não deixar claro a decisão final, então o negociador ele se enfraquece, né, diante do outro, e a gente pode e fornece os indícios finais. Então, o que acontece? A gente pode ter uma situação, um resultado não esperado. Tá? Estender o tempo é uma tentativa de vencer pelo cansaço, no caso da negociação. Mas também eu posso perder o timing do negócio. Tá? Adiar a decisão é uma tática interessante para ganhar tempo. Tá? E obter mais informações e redefinir as estratégias caso não tenha dado certo as hipóteses que a gente tinha lançado. Isso é uma coisa muito comum de se utilizar no mundo dos negócios. Apelar para o limite da autoridade. Então, cuidado com isso, porque ela é utilizada quando a outra parte exige uma solução. E você não pode ultrapassar a sua autoridade, né, dessa pessoa. Então, se é seu chefe, ele põe um deadline ou se você é o chefe, você coloca, tal data eu quero uma resposta, senão acabou. Se eu sou o comprador, eu tenho também, eu quero resolver até tal data, senão não vou fazer mais negócio com você. Então, aí apelar para o limite da autoridade, dependendo de quem é a autoridade na negociação. Apoiar-se no argumento de outras pessoas, né, de outrem. Então, ele aproveita a colocação de outra pessoa para enfraquecer o argumento com quem estou negociando. Então, isso é uma tática inteligente? Sim, mas a gente pode também ter aquela visão de que eu não tenho criatividade nas argumentações para o fechamento de um negócio. Tá? Então, a gente tem que ver o quanto é positivo e o quanto não é tão positivo, né? Não vou nem falar negativo, o quanto não é tão positivo trabalhar essas 15 táticas que a gente está falando aqui. 6. Regatear. Então, é propor progressivamente, né, mudança, pechinchar, barganhar. Cuidado com isso. Eu ponho um preço X, daqui a pouco é X menos Y, X menos Y menos Z, X menos mais Z menos B menos C. Ou seja, você não tem fim, acaba meio que prostituindo o mercado aí dos negócios no qual você está inserido, e você acaba tendo uma visão distorcida de você, o cliente, né? Então ele fala assim, não, ele vai me oferecer 1.000, mas ele vai fazer por 100. Então, acontece muito disso? Sim. Ou eu não posso ficar pechinchando. Tem que trabalhar na minha zona de tolerância. O meu, nesse caso, piso, né? Na pechincha eu vou trabalhar o meu máximo. Cheguei no máximo, dali eu não posso baixar. Só que não pode ser tão diferente do pedido, porque senão, quem é você no mercado? Você vai se mostrar indefinido aí nesse caso.
Desafiar o adversário. Então, quando o negociador desafia as partes, né, então pode virar uma questão de honra. É uma honra eu fechar um negócio com aquele cara, com aquela empresa. Cuidado com isso, porque você vai levar qualquer ponto de estratégia e todas as coisas você vai para fechar aquele negócio. Você pode até perder. Aí você vai falar assim, mas eu fechei o negócio. Então essa questão de honra é desafiar. Cuidado com essa situação. É incomodar fisicamente. Então, por exemplo, a gente tem uma zona de segurança quando a gente está conversando com uma pessoa. Eu costumo dizer que é um braço estendido e meio. Então significa o braço da minha pessoa que eu estou negociando, né? Se eu for assim, mais meio braço meu. Isso é uma zona de conforto. Vamos pensar assim, de uma forma prática. Se eu chegar muito próximo a ela, trazer ela muito próxima de mim, essa pessoa se sente incomodada. Então, esse incomodar fisicamente pode ser uma forma de eu mostrar força também e uma forma da gente pressionar. Tomar muito cuidado com isso. Quando a gente está na noite e a gente vai paquerar alguém, quando a gente se aproxima ao ponto dessa distância para você ser menor, é porque eu estou afim dessa pessoa. E se essa pessoa responde essa aproximação, ele também pode estar afim, né? Essa pessoa pode estar afim de mim. Então significa que aí a resposta é positiva para esse objetivo de ambos. Numa negociação, cuidado com isso. No mercado, a gente não pode aproximar tanto, a não ser que eu vou falar alguma coisa muito específica, uma informação sigilosa no ambiente público, e eu tenho essa liberdade de aproximar, senão eu vou incomodar fisicamente. Uma outra tática é propor desarmamento. Então, nesse caso, a gente diminui a tensão, a gente tira as armas das mãos, tá? Toma cuidado com as ironias, mas a gente quebra o gelo de uma forma que pode ser muito produtivo para ambos. Porque a gente, às vezes, em negociação, as pessoas chegam com preconceito, né? Um pré-conceito estabelecido, né? Aquela coisa que já fala assim, ele pensa assim, eu nem conheço a pessoa ainda. Então, vamos diminuir as tensões, que é do quebra-gelo que a gente faz isso, a tática, né, do quebra-gelo está aí para isso, para a gente fluir nas negociações. Manter-se em silêncio. Cuidado, e é importante também, tudo tem seu tempo para fazer essa tática. Ele pode fazer com o silêncio, pode fazer com que a outra pessoa pense o que ela quiser, mas também pode fazer com que ela se recuem. Se é para eu recuar, eu tenho um time de silêncio ou eu tenho um gesto de fazer o silêncio para essa pessoa. Isso a gente conversa depois particular, quem quiser aprender essas situações de leitura corporal, a gente conversa em outras ocasiões. Mas, aqui, voltando a essa tática, manter-se em silêncio pode ser positivo e negativo. Tudo depende da situação ou do contexto que está acontecendo aquela negociação. Persistir. Então, fazer a situação ficar sobrecarregada. E em casos que você precisa que a pessoa tome decisão rápida, você persiste, você vai lá, fica em cima, fica na insistência, então ela fica sobrecarregada, então tá, então vamos fechar o negócio. Só que tem um ponto também que pode ser um lado negativo. Ela fecha com você uma única vez e não fecha mais. Tá? Existem casos de empresas que precisam de venda rápida e não necessita de manutenção de carteira de cliente. Aí tudo bem. Agora, se eu preciso de manutenção de carteira de cliente, cuidado com essa sobrecarga. Existe um limite para a pessoa não se irritar da minha presença e querer a minha presença. Então, tem um limite. Entenda esse limite e trabalhe com a persistência, mas dentro de um time interessante para ambas as partes. Levar o outro a participar de sua ideia. Essa é uma das coisas mais interessantes. Por quê? Eu, Sidney, acredito que quando eu engajo com quem eu estou negociando na minha ideia, mais de 50% de fechamento desse contrato. A gente precisa ter clareza no processo de comunicação e mostrar as ideias no contexto inicial, no médio e no fim.
e mostrar para essa pessoa, vender a ideia de quanto que ela vai ganhar com tudo isso. Mas tudo muito costurado, tá? Não pode jogar no ar e achar que está fazendo a coisa certa, porque situações aleatórias levam a gente confundir o pensamento com quem está negociando. E aí pode talvez ter a perda desse contrato assinado. Uma coisa que é ruim, procurar informações corretas em dados falsos. Então, tome cuidado quais são as suas fontes. A tática de procurar informações corretas, ok. O problema é a fonte. Tem que ser correta e verdadeira também. Se a gente se embasar em situações que estão na internet, hoje nós estamos na era do fake news. Então, tomar muito cuidado com o que está na internet, que está no mundo virtual. E às vezes você vai procurar, você acha que a fonte é segura. Vai em outras fontes que você considere segura e veja a mesma informação se ela está condizendo. Se não, tome cuidado de utilizar essa informação numa argumentação. Se você não achou fonte segura, tome muito cuidado. Uma outra tática é levar o meu oponente a sentir culpa. Então, é aí que eu falo para vocês do apelo emotivo, né? Por exemplo, a gente falou do banco. Se você utilizar, eu não tenho nem o que comer dentro de casa, o banco ele não vai fazer nada por você. Ele é um banco. Você pegou o dinheiro dele, você precisa devolver o dinheiro para ele. Então o que acontece? E aí você ainda assinou um contrato que você pagaria juros pelaquela quantidade de dinheiro pelo prazo que você comprou aquele dinheiro. Então tomar cuidado que o apelo efetivo leva à distorção daquela falsa humildade. E eu como negociador, eu não tenho que cair na lábia da afetividade do emocional da pessoa. A gente vê muita situação, por exemplo, em sala de aula, igual eu falei para vocês no vídeo anterior, o aluno pedindo nota. Conforme ele pede a nota, a gente pode rever a nota dele, porque ele foi claro. A partir do momento que ele fica na apelação, ele apela até emocionalmente, afetivamente, falando que vó morreu, tio morreu, não sei quem morreu, quebrei o pé, o pneu furou e não sei o que. Sabe essas situações cheias de detalhes, assim? Aquela coisa de tipo, ai, coitadinho. Vai para um lado que a gente não gosta. E aí acontece o quê? Será que a outra pessoa com quem eu estou negociando vai entender esse meu lado? Ela não é obrigada. Quando a pessoa vem com esse apelo afetivo para o meu lado, eu não sou obrigado a atuar na demanda da pessoa. E a pessoa entende que a minha visão não é essa. Tomar cuidado com isso. Tá? Então a gente precisa entender com quem eu estou negociando para saber quanto de afetividade eu vou pôr nessa negociação como tática. Insinuar consequências. Aqui que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode elencar cenários futuros, mas que tem que a ver com a realidade que eu estou negociando e com a base de dados que eu busquei para promover esse cenário, dando manutenção à minha posição. Se eu peguei dados falsos e estou ensinando consequências, o meu oponente, com quem estou negociando, ele pode achar que eu sou um idiota. Tá? Então, muito cuidado com essa situação dentro de uma negociação. O corpo fala. Se a gente não está preparado, a gente emite uma coisa e o nosso corpo emite outra. Essa contradição leva a pessoa a um ponto de desconfiança e aquela pulga atrás da orelha toma a mente com quem eu estou negociando. Então, insinuar consequências, a gente tem que saber muito bem o que fazer, como fazer e aonde eu vou pegar esses dados para negociar. Então, gente, esse é o quarto vídeo dos 4, né? Então, a gente encerra essa parte de conflito nas organizações. A gente trabalhou desde a visão que o líder precisa ter, como se forma um conflito, como a gente vê as fases, como que a gente pode ter táticas de negociação e, com isso, provocar um resultado positivo para o meu objetivo, como gestor, como líder e como uma pessoa que produz resultados. Então, bons negócios e eu estou à disposição. Esses aí são os meus contatos. Converse comigo e estou à disposição de todos vocês. Um forte abraço.